Oi pessoal, boa noite. Eu me chamo Gustavo, eu sou aluno da sexta fase do curso de licenciatura em informática da UDESC e eu estou aqui agora nesse vídeo para mostrar para vocês uma atividade que a gente fez na disciplina de tópicos especiais em licenciatura em informática 3. Eu estou aqui representando um grupo de 4 alunos, que na verdade são a Daniela, eu, o Gustavo, o Milton e a Rosa. E nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre o NetLogo. O que é esse aplicativo, como que a gente pode utilizar. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa falar um pouquinho da linguagem Logo, como que ela foi criada, né? Ela foi criada nos Estados Unidos por 2 pesquisadores de um grupo de pesquisa chamado Logo, daí que vem o nome da linguagem. Então, esses pesquisadores, o Papert e o Minsky, eles criaram a linguagem Logo no final dos anos 70 e ele emergiu como uma estratégia de refletir ao mesmo tempo como as crianças pensam e como os computadores poderiam pensar. E ele foi criado a partir de um projeto chamado Uma Teoria Geral da Inteligência. Como a gente viu, ele foi concebido inicialmente para crianças, né? E ele acabou privilegiando a interatividade através do controle de uma tartaruga cibernética que é, por definição, burra e por uma criança inteligente. Mas aí a gente conheceu um pouco como foi criada a linguagem Logo. Mas o que seria o NetLogo? O NetLogo é uma plataforma de simples programação que tem como propósito principal fornecer ao programador as ferramentas básicas necessárias para se poder dar ação a determinadas entidades chamadas agentes, a fim de que estes possam realizar ações dentro de um ambiente virtual. E ele é composto, o NetLogo, por 3 tópicos. Primeiro, o Observer, que nada mais é do ambiente onde a gente está criando o nosso programa. Então ele é onde vai acontecer o nosso programa. O Patches eles especificam e dão condições para este nosso ambiente que a gente vai estar inserindo o nosso programa. E tem os Turtles, que são os agentes que a gente vai colocar nesse programa e quais serão as especificidades desses agentes. Qual a cor, tamanho, tipo. Então, essas são a composição do nosso programa NetLogo, né? E quando a gente fala em agentes, como a gente viu ali no conceito de Turtles, a gente consegue definir ele de qualquer forma. Independente de como a gente queira, como a gente pense num agente, a gente consegue definir e desenhar ele. Aqui na imagem, a gente tem aqui o nosso ambiente, que é essa tela mais escura, e um agente, que é essa seta em amarelo. Então aqui a gente consegue perceber que esse nosso agente ele está sozinho no nosso programa, numa posição de 270 graus. Como que eu sei que ele está em 270 graus? O NetLogo ele tem uma lógica de que a cabeça ou a ponta, a parte de cima do nosso agente, se ele estiver direcionada para cima, ele estará em 0 grau, à direita 90 graus, inferior a 180 graus e à esquerda 270. Por isso que a gente sabe que aqui a gente tem 270 graus. E quando a gente não define e não especifica qual vai ser o meu agente, é padrão do NetLogo que seja essa seta. Então, meu agente, no caso, é a seta e é ela que a gente vai estar criando dentro do nosso ambiente, né? E quais são as variáveis próprias dos agentes, né? Todo agente criado no NetLogo, ele carrega consigo determinadas variáveis que servem como características. E algumas dessas características são como a cor, o tipo, o tamanho, onde que ele vai estar dentro do nosso ambiente. Então a gente consegue definir que tipo de agente que a gente tem. E como que a gente faz isso? Clicando com o botão direito em cima desse nosso agente, a gente abre essa telinha que a gente tem do lado e ali a gente escolhe como que vai ser esse nosso agente. E como que funciona a programação dos agentes dentro do NetLogo? A gente pode fazer isso de 2 formas, através do Command Center ou através dos Procedures. Quando a gente pensa em Command Center, ele tem uma execução direta, mas ele possui uma desvantagem. A gente só consegue dar o comando uma única vez, ele não consegue repetir, diferentemente de quando a gente utiliza o Procedures, que aí a gente consegue colocar muitos comandos e utilizar eles sempre que quando for necessário. E dentro do NetLogo a gente tem algumas primitivas, são chamadas algumas peças básicas para a gente conseguir rodar ele. Que elas são de dois tipos, como a gente viu ali, né? Que são as Turtles e as Patches. E além disso, o NetLogo ele também possui um conjunto de primitivas que pode ser usado tanto para uma quanto para outra, independente de eu não preciso usar somente para uma e para outra, eu posso usar para ambas, né? Quando a gente fala em Turtle, a gente está instruindo
como se mover ou interagir com outros agentes. Já a Apache, a gente inclui cor, quantidade, tipo, a gente vai fazer dessa forma na Apache, enquanto na Turtle a gente coloca como que ele vai se movimentar dentro do nosso programa. E agora a gente vai mostrar para vocês uma experiência dentro do NetLogo, como que a gente cria um programinha dentro dele. Então a gente vai usar um exemplo chamado Gato Caça-Rato. E esse é um programa onde a gente tem dois agentes, o gato e o rato, e onde a gente vai ter a ideia de ver gatos caçando ratos, por exemplo. E aí, inicialmente, obviamente, a gente sabe quais são, a gente precisa saber quais são os nossos agentes, e a gente tem que saber qual vai ser o comportamento desses nossos agentes. No caso, os gatos vão ser caçar e os ratos vai ser fugir dos gatos que estarão caçando, né? E aí na tela Procedures, como a gente pode ver nessa figura abaixo, na telinha abaixo aqui, a gente abre a tela, a aba Procedures, e ali a gente, através de uma primitiva do NetLogo, que é chamada de Bridge, a gente cria os nossos agentes, que são o gato e o rato. Percebam que a gente criou duas formas, gatos no plural e gato no plural, no singular. Qual que é a diferença em usar o plural e o singular? Quando a gente usa o plural, a gente consegue fazer, caso a gente tenha criado mais de um agente com este nome, dar uma mesma característica ou fazer o mesmo tipo de comando nesse agente para todos eles. Então, se a gente usar o plural, a gente dá um comando e a gente acaba atingindo todos eles. E se a gente utilizar o singular, a gente tem que definir qual é aquele que a gente está utilizando, né? E além disso, outras primitivas que a gente utiliza também é o setup e o goal. E o setup será para colocar características do ambiente que a gente vai estar colocando esses nossos agentes. E o goal, a gente vai dar movimento, a gente vai dar ação para esses nossos agentes, né? Então percebam que aqui é o nosso programa estruturado. Ou seja, a gente colocou gatos e a gente colocou ratos. E a gente definiu que os gatos, eles vão ser da cor azul, vão ser do tipo cat, ou seja, vai ter a forma de um gato. E a mesma coisa para o rato, que vai ser vermelhinho e tem a forma de um ratinho. Como que a gente define isso num programa? Essa aqui é a base de como colocar isso no NetLogo. A gente vai primeiro criar os nossos agentes e depois de criar os nossos agentes, a gente vai dizer quantos a gente vai ter e quais são as características que esses nossos agentes terão. No caso aqui a gente usou color para definir que a gente queria azul e no caso do rato, red para dizer que ele é vermelho. E a gente vai dizer o tipo que a gente vai ter, se é cat, se é mouse, e a gente também vai dizer no plano cartesiano onde que a gente quer que ele esteja. Então, como a gente usou a característica random, a gente vai estar dizendo que eles podem estar em qualquer lugar, de forma randômica mesmo, né? Aí a gente, ainda experienciando o NetLogo, tanto os gatos quanto os ratos, eles têm que se movimentar dentro do ambiente naquela ilusão de fuga e caça, né? Então, para isso, a gente utiliza o goal. Como que a gente vai utilizar o goal? Através também de três primitivas, ask, fd e set. O ask a gente vai definir quais são os agentes que a gente vai estar querendo movimentar. O fd é a quantidade de passos que a gente vai movimentar ele. E o set a gente vai dizer a quantidade de ângulo que ele vai movimentar. No caso aqui a gente vai escolher um passo e a gente escolheu aqui 360 graus de movimentação. E é isso, pessoal. A gente falou aqui brevemente sobre o que é o NetLogo. Ele é um ambiente super dinâmico, onde a gente pode utilizar ele desde pré-escola até um curso de graduação. E ele pode ser utilizado dentro das mais variadas áreas, que aí vai desde a química, da medicina, da informática. E ele é algo muito simples e bacana para a gente estudar. E essa nossa apresentação, a gente se baseou num artigo que foi publicado na 20ª ERAMAT, que é o Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul, que é promovido pela Unipampa em Bagé, que foi em 2014. E tem como autores o Fonseca e a Santos. E o título dele é Um Modelo de Simulação a partir do Ambiente NetLogo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero ter podido contribuir com vocês e mostrar um pouquinho o NetLogo. E até a próxima.